Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso curso, uma aula seguida a outra. Vamos iniciar nossa aula 4, tá? Sobre o curso Unigui, a melhor maneira de criar aplicações web e mobile com Delphi. Nessa aula 4, nós vamos trabalhar sobre o quê? Sobre usar parâmetros na URL para acesso na aplicação, tá? Vamos usar parâmetros simples, só você colocar o parâmetro e o valor, tá? E um parâmetro codificado, né? Fazer uma codificação daquele parâmetro ali para você esconder o que é que você está passando para a aplicação. Uma forma simples de você estar protegendo um pouco seus dados ali que você estiver tramitando, tá bom? Então vamos começar nossa aula. Bora de Unigui na veia? Então bora, pessoal. Estando com o nosso Delphi aberto e o projeto iniciado, nós vamos fazer o que? Vamos fazer aquela configuração padrão nossa, inicial, já para evitar a gente ter que ficar fechando a nossa aplicação, tá? Então vamos lá, configuramos e vamos começar já de início com a mão na massa, tá? Vamos carregar aqui o nossa paleta aqui. Vamos colocar alguns componentes na tela para acesso. Vamos colocar 2 edit, tá? Para 1 e para 2. E aqui a gente vai trabalhar no que? No edit. Vamos trocar o nome dele para edit para 1. E copiar aqui para edit para 2. Tá? E trabalhar com URL, fornecer URL, não é difícil no nosso Unigui, tá? O pessoal tem muita dúvida isso aí, como que eu passo parâmetro, como é que eu resolvo isso aí na nossa aplicação, né? Não é difícil, tá? É bem simplesinho também a utilização de parâmetros. Vamos pegar aqui no nosso onCreate aqui, para pegar o nosso parâmetro. O que você precisa declarar aqui? A gente precisa fazer apenas chamar o edit aqui, né? Edit para 1.text. Recebe quem? E você chama aqui o uni application ponto param ponto isso aqui, simples assim, tá? E aqui a gente vai pôr o que? O nome do nosso parâmetro, param1, tá? E vamos copiar aqui, para não precisar refazer tudo esse trabalho aqui. Param2. Você pode trabalhar com quantos parâmetros quiser, tá? Então é tranquilo, facinho de você utilizar essa parte, tá? Vamos rodar nossa aplicação já para ver o que a gente tem com ela, tá? Deixa eu fechar aqui a nossa aplicações teste que a gente já tinha. Aula 4, permitir o firewall, tá? Vamos abrir a nossa janela aqui e dar um 8077 lá, que é a porta padrão do Unigui. Você pode ver que aqui ele já trabalhou, ele já pegou o parâmetro que ele já limpou, ó. Você pode ver que a gente não tinha limpado o valor, tá? Então quando você não passa parâmetro, não é como algumas aplicações que acaba dando erro, tá? Eu trabalhei muito ainda trabalho com C# no ASP.X, né, ASP.NET, tá? E se você referenciar um parâmetro da URL e esse parâmetro não existir, se você não tratar esse não existir dele, ele te dá um erro, né? Tá? Aqui no Unigui ele te facilita, ele não te dá o erro, ele interpreta que o parâmetro está vazio. Tá? Então como que passa o parâmetro? Simples, igual nas outras, tá? Eu já tinha deixado aqui digitado, ó. A gente coloca o que, ó? Param1 igual app e param, né, o e-comercial, e param2 igual Georges. Automaticamente, olha lá, ele já assumiu aqui. Então toda vez que a gente mudar aqui, curso Unigui e der Enter, ele criou, olha lá, ó, entendeu?
é bem simples a utilização de parâmetros na URL, tá, pessoal? Então você pode simplesmente passar aqui o que você precisar. E aí a sua aplicação, ao carregar, ela vai acessar esse parâmetro e vai executar alguma coisa que você deseja, tá? Então a parte de você fazer a puxar parâmetros não tem segredo, tá? Lá no nosso módulo avançado, eu uso em algumas aplicações essa parte de parâmetro para carregar base de dados. Eu venho aqui, né, coloco aqui que um parâmetro chama cliente, né, igual Angel, tá? E aí o que eu falo? Se o cliente for igual Angel, né, ele vai carregar a base de dados, né? O Firebird, ele tem uma função de banco de dados que você pode criar os atalhos, os aliases lá deles para acessar banco de dados. Então você pode simplesmente colocar aquele nome ali, né, o nome do banco de dados ali, e ele carrega aquele banco de dados para você, tá? A gente utiliza no curso, quando a gente começar a mexer com banco de dados, eu vou mostrar isso aí, tá? Facilita bastante. Mas aqui também você poderia ter toda a sua configuração no banco de dados e fazer que ao você passar um parâmetro com cliente 1, cliente 2, cliente 3, ele carrega aquele banco de dados para você. Existem diversas maneiras de você fazer isso. Você pode criar um banco de dados que seja geral, né? E nesse banco de dados você põe lá cliente 1, o endereço do banco de dados, a string de conexão, cliente 2 é a string de conexão, cliente 3 string de conexão, né? E ao carregar a aplicação, ele pega aquela base padrão, verifica quem é o cliente e aí depois ele chama a base de dados daquele cliente para você, tá? Então você não precisa ter uma aplicação criada para cada cliente, tá? Vamos dar uma olhada rápida como que a gente pode trabalhar, tá? Ali a gente mostrou o que? Parâmetros normais, né? Vamos fazer uma coisinha aqui bacana, tá? Vamos declarar algumas funções aqui para a gente trabalhar com codificação da URL, tá? Vamos buscar aqui. Aqui, o que eu vou fazer aqui, tá? Pode ser declarado em outra, na private ali ou na public. Eu vou trabalhar aqui na public, tá? A gente vai declarar uma função, vou chamar ela de base 64 decode. Ela vai me dar uma const do tipo ancestring, e vamos fazer o que? Retornar um tipo ancestring também, tá? E vamos fazer a mesma função aqui, só que trabalhando com encode, tá? Então vamos codificar e decodificar, tá? Na ordem vamos colocar certinho aqui. Vamos codificar e decodificar. Ctrl Shift C, ele faz a declaração para a gente. E aí a gente vai fazer a nossa declaração lá do que? A base 64 é uma codificação simples, tá? Não tem segredo nenhum e você não estaria protegendo a sua aplicação teoricamente. Se a pessoa pegar aquele código codificado em base 64 e mandar decodificar, ele decodifica e te dá o resultado, tá? É mais para esconder. Aqui não é uma criptografia, tá? É mais só para você esconder. Então aqui a gente vai codificar ela para a gente trabalhar, tá? A base 64 ela tem em diversas linguagens, trabalha com ela, então você pode até transferir dados de um tipo do Delphi para um C#, tá? E aí ele vai reconhecer sem problema nenhum essa base 64, tá? O interessante dela é essa, tá? Você esconde aquela aplicação ali, você esconde aquele dado que você está repassando e aí você só faz passa parâmetro codificado ali para facilitar para o pessoal,
tá? Vamos fazer só a declaração aqui, deixa eu pegar certinho qual que é a declaração que eu tenho que pôr aqui. Na nossa unit aqui, a gente tem que pôr o i e decoder mime, tá? E vamos lá, ele já passou a reconhecer aqui, tá? O Ctrl Shift A, para quem não sabe, Ctrl Shift A ele tenta buscar aquela classe, tá? A referência dela, mas nem sempre funciona. Aqui a gente vai ter o encoder e a gente vai pôr o que? Que ele é TID encoder ponto create. Vamos criar ele, né, como vazio. E aqui a gente vai pôr um try para dar uma proteção ali, tá? E vamos pegar o result dele, tá? O result vai ser o que? Encoder. Opa, encoder ponto encoder string e vamos por que a nossa string que foi passada. Então ele vai fazer a codificação aqui e vai trabalhar a resposta ali pra gente, tá? Vamos liberar ele aqui, né? Free and new. E aqui a gente põe encoder. Pronto, basicamente o que a gente precisa fazer é só isso aqui para fazer uma codificação, tá? Uma forma de a gente esconder a nossa parte lá. Vamos pegar aqui e na base 64 a gente só vai mudar algumas coisinhas aqui. Aqui vai ser quem? Decoder TID decoder. Só vamos mudar as classes que a gente trabalhou aqui, tá? E aqui é decoder string. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui? Codificar e decodificar, tá? Como eu não tenho nenhuma string codificada, o que a gente pode fazer aqui? Só para criar uma string codificada, a gente pode pôr um botão aqui, tá? A gente pode pôr um edit, tá? Vamos ver se vai funcionar, tá? Um edit aqui do outro lado. Encoder. Aí aqui a gente vai pôr edtxt, edenc.txt, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso edit encoder txt.text e vamos receber o nosso edit edtext.text. E aí a gente vai fazer o que? Chamar aqui a nossa base 64 encoder, tá? Então aqui a gente já está fazendo o que? Criando um edit com um parâmetro codificado para a gente pôr na URL e buscar ele, tá? E aqui na URL, no parâmetro 2, eu vou trabalhar ele com ele em si codificado. Então eu vou jogar aqui que o parâmetro 2 ele vai receber um base 64 decode, tá? E vamos ver se não vai dar nenhum erro só de a gente trabalhar aqui dessa forma. Se a gente executar ele aqui, bom, ele tentou fazer vamos tirar isso aqui, né, que a gente não está usando, transformar unigui em parâmetro. Então ele achou que isso aqui é uma codificada e acabou ele codificando, tá? Mas vamos trabalhar, pegar essa palavra, colocar aqui e mandar codificar. Então ela em base 64 é esse valor. E aí a gente vai jogar ela aqui na URL. Agora sim, olha lá, ó, o parâmetro 2
que é esse valor, ele passou a ser reconhecido na nossa aplicação como UNIGUI, tá? Então, a gente passa a poder codificar, tá? E criar a nossa aplicação da melhor forma possível aqui, com uma certa proteção, tá? Então, vamos lá, ó. Mesma coisa, coloca curso UNIGUI. Então, quando você passar um parâmetro, de repente você vai passar o nome do cliente, ou o nome de uma base de dados, ou qualquer outra informação, e aí você não quer que o cliente fique sabendo que ali você está passando aquilo ali, tá? Quer esconder um pouquinho ali, proteger um pouquinho sua URL, tá? Então você pode vir aqui e trocar, tá? Igual eu falei para vocês, eu coloco aqui o nome do cliente, de repente o cara pode chegar lá e ficar testando vários nomes de cliente e acessando a base de dados. Então, dessa forma aqui, você já fez uma coisa um pouco mais protegida, que aí a pessoa realmente tem que conhecer um pouquinho, saber que isso aqui foi feito no base 64, codificar e decodificar e ficar testando. Pelo menos você já está deixando a coisa um pouquinho diferente, um pouquinho mais protegida, tá? E aí, o que a gente pode fazer com isso aqui? É igual eu falei, aqui já é um caso que a gente vai trabalhar com o que você precisar, tá? Você tendo a aplicação aqui, você pode, por exemplo, vamos colocar aqui um form de login. Deixa ele carregar o form. Tá, vamos falar que nesse form de login a gente tenha aqui usuário e senha, né? Vou falar que é usuário e senha, tá? E aqui um botãozinho de entrar. Tá? Aqui eu vou chamar de id_usr e id senha. Usuário e aqui senha, tá? Vamos trocar aqui só para o nome para f login e aqui para o login. Bacana, pronto, a gente tem aqui um formulário de login. Se a gente executar nossa aplicação, automaticamente o UNIGUI, ao você colocar um formulário de login, ele passa a chamar este formulário como principal, tá? Então a aplicação, ó, só entra se você der um OK, tá? Um result OK aqui, ó. Se você fechou lá, viu? Você passa a ter uma proteção. No UNIGUI, para você ter uma tela de usuário e senha, é simples assim. Colocou o formulário de UNIGUI, o formulário de login, você já tem uma proteção de acesso à sua aplicação. Você pode tentar aqui que você não vai conseguir acessar o formulário principal e nem outros formulários sem passar por este OK aqui, tá? Então aqui a gente tem que ter o que? Um modal result de mrOK. Então aqui, se a gente colocar lá que se o edit eu não troquei o nome? Troquei como edit USR lá no caption dele. id senha. id usr.text igual a id senha.text, ele vai dar um modal result recebe mrOK, tá? Então somente se tiver igual, ele vai dar um modal result mrOK, tá? Então o formulário aguarda um mrOK para que ele funcione, tá? Para que ele passe a dar certo, tá? Então se você vier aqui, olha lá, ó, não estão iguais, ele não vai funcionar. Então aqui, se a gente colocar igual, aí ele passa a dar um mrOK e já passou a executar e trazer os parâmetros da URL lá, viu? Tá?
Então aqui, por exemplo, quando você está desenvolvendo uma aplicação, às vezes você já colocou seu formulário de login e você toda hora, né? Vamos falar lá que toda hora você tem que fazer o quê? Entrar na sua aplicação para teste. Dá o F9, executa lá a aplicação e tem que estar colocando seu usuário e senha. Então, qual que seria o procedimento? Estamos fazendo aqui, mudei a aplicação, executa a aplicação, aí você vem aqui, dá um F5 aqui, né? E aí você vem aqui, tem que digitar o seu usuário, sua senha para entrar, tá? Um parâmetro que você já pode começar a trabalhar aqui de repente, para facilitar a sua vida, é aqui propriamente dito no seu Unigui aqui, ó, na sua parte, você pode por aqui, ó, if, aí vamos colocar lá, vamos copiar aqui, if parâmetro local igual a yes. Você já poderia dar um mr ok aqui, se você quiser, tá? Ou preencher o usuário e senha, tá? Você poderia fazer aqui? Poderia, ó. Tá? Coloca aqui, tá? E aí, se tiver um parâmetro local igual yes, ele vai executar um mr ok, tá? Se você tivesse algum procedimento de autenticação mais avançado, você poderia codificar ele ali para ele te buscar. Então vamos lá, e local igual a yes, tá? Por que não funcionou? Exatamente, eu queria mostrar para vocês. Aqui ele não vai executar corretamente esse mr ok. Então, qual que é o procedimento, tá? Olha lá, ó, viu? Ele não puxou, ele não deu o mr ok aqui para você entrar, tá? Ele não aceita esse parâmetro. Então, o que você pode fazer aqui? É você fazer o preenchimento, tá? E coloca já o seu usuário, sua senha, padrão de acesso à aplicação, tá? A gente pode pôr lá o que, ó? Vamos por curso, tá? E aqui curso, ponto e vírgula, tá? Opa, peraí que eu esqueci. Não é que eu esqueci, né? Quem tá aí deve já ter visto. Quem tá assistindo sempre vê primeiro que quem tá fazendo. A gente vem, eu coloquei no que? Na onde? No clique do botão, né? Então não vai executar mesmo aquilo ali, tá? Não vou editar a aula, tá? A pessoa fala, Jorge editou ali e tal. É esse aqui mesmo. A gente vai desenvolvendo e aí a gente vai mostrando que errou, a gente vai lá e faz o certo, tá? Vamos pegar parâmetro lá, aqui. Olha lá, ó. Coloquei usuário curso, olha lá, ele entrou com usuário curso, você apertar o botão entrar, ele entra, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele já trouxe para você, que a gente colocou no onCreate lá para ele trazer a informação, tá? E aí você apertou o botão entrar e aí ele entra na aplicação, certo? Então, aqui já passa a ser o que? Uma parte para você facilitar na sua entrada, que você toda hora estiver trabalhando, e você já faz essa parte aqui que ele traz para você, tá? E aqui também, no seu login form, é onde você vai poder, por exemplo, a escolher o seu banco de dados, tá? Aí aqui você poderia ter no seu My Módulo aqui, um FD Connection, tá? Um FDCon, tá? E aí você pode vir aqui no seu login, tá?
e por lá que, no caso que eu uso, por exemplo, quando a gente dá no onCreate, a gente vai lá e coloca lá, por exemplo, eu crio uma variável no MIME, que é uma variável de sessão, tá? Variável não, a gente declara uma propriedade aqui, tá? VCliente, cliente recebe string. Lembrando, pessoal, vocês lembram que o que eu declaro no MyModule vai funcionar para cada vez que a pessoa abrir uma aplicação, tá? Eu não poderia estar em momento algum declarando no server module, tá? Porque aí todo mundo que acessar vai ter a mesma variável e quando um acessar vai interferir no que o outro acessou, tá? Então aqui a gente vai trabalhar no MyModule, tá? Aí aqui a gente vai fazer o que? A gente vem aqui no onCreate e fala quem que é o parâmetro cliente. A gente vai lá e recebe parâmetro cliente, tá? Aqui não veio? Por que não veio? Porque a gente tem que digitar unimymodule.vCliente, tá? Porque a variável está lá. Vamos executar. Aqui não vai fazer nada, que a gente não colocou nada, né? Vamos só colocar o parâmetro lá. Angel. Pronto. Tá? O que a gente vai poder fazer aqui? Aí a gente faria o seguinte. No MyModule aqui, no FD Connection, aqui no seu Before Connect, quer dizer, antes da conexão, aqui você poderia definir os parâmetros, certo? Como que seriam esses parâmetros? Eu colocaria aqui, por exemplo, para verificar primeiro se unimymodule.vClient é diferente de branco, tá? Ou pode ser a SIGNED e tal, né? Se eles têm do valor lá. Vamos ser mais simplista aqui. fd connection 1.params. No caso que eu uso o Firebird que a gente vai trabalhar, a gente poderia configurar a porta, por exemplo, né? Se a porta for diferente da 3050, tá? Você poderia vir aqui digitar qual é a porta diferente. Você veria aqui, dá um fd connection ponto params. Opa, esqueci aqui, ponto value, tá? Senão vai dar erro, tá? Vamos pegar tudo aqui, né? Aqui é o que? Database. Então aqui a gente vai fazendo o que? Vai fazendo a configuração da sua conexão. Qual que é essa configuração, Jorge? É aqui, ó. Se eu escolher o Drive FB, ele tem o que, ó? Database para eu configurar. Ele tem username, password. O que eu já faço aqui por padrão? Eu já deixo sysdba, já deixo qual for a senha. Se você trocou, põe aqui. Aqui a gente já deixa TCP/IP, tá? Aqui o servidor vai vir, aqui vai vir a porta. Caracteres, eu trabalho com o ISO 1, né? 88591, tá? E aí você já deixa essas pré-configurações aqui pronta. Você só vai trocar aqui em database, tá? A porta e o IP, se você trabalha localmente no servidor
números diferentes, tá? Aí database, é o que eu falei, por exemplo, aqui você já pode vir e colocar, por exemplo, no database, vClient, tá? vClient ali e fazer mais uma configuração que é determinar o IP server, server, onde que está o IP, ó, viu, ó, TCP/IP aqui embaixo e o server é aqui, ó, onde você vai pôr o server, tá? No caso pode ser o que? Um localhost ou o seu IP da sua máquina, tá? Do seu servidor, tá? Então aqui você pode determinar e aí você vai criando, por exemplo, aqui. Aí como que você faz? Você precisa criar para cada cliente? Não, olha lá, ó, a gente colocou o cliente aqui como database, tá? Se você abrir o seu Firebird, vamos abrir rapidinho aqui assim para vocês, tá? Se você abrir o 3.0 que a gente vai trabalhar, você vai ter este arquivo aqui, ó, databases.conf, tá? Vou abrir no bloco de notas. E aqui você pode ter o que, ó? Aqui eu já tenho algumas declarado, tá? Então aqui você pode fazer o que, ó? Declarar aqui que o cliente é Angel. Qual que é o banco de dados dele? E aí você vai pegar um banco de dados e vai colocar aqui, tá? Programas, Unigui, né? E aí você vai pôr lá o seu endereço do seu banco de dados mesmo, tá? E qual que é a vantagem de você trabalhar com isso aqui, tá? Se você criar esses atalhos aqui, tá? A vantagem maior é porque aqui na minha máquina local ele está nessa pasta, mas lá no servidor remoto ele não pode estar nessa pasta, ele pode estar no C2 ponto, no D, no G, no E e assim vai. Então você vai referenciar quem? A Angel, a este nome aqui, este endereço aqui. O Firebird vai vir aqui neste arquivo e vai carregar para você esse banco de dados, tá? Você só não pode pôr aqui o seu IP, tá? E a sua porta. Isso você não pode fazer aqui, tá? Aí tem que ser lá mesmo. Aqui é só o endereço físico mesmo do arquivo, tá? Então você foi lá, salvou, tá? E aí você vai vir e carregar aqui no seu FD Connection, você vai trazer essa informação, tá? Vai vir essa informação para você e você vai conseguir carregar esse banco de dados. Então, através do parâmetro de URL, você consegue trocar a base de dados do cliente, tá? E é totalmente seguro, totalmente tranquilo, tá? Então, você com essa mesma DLL, esse mesmo standalone, você pode trabalhar um apenas rodando, acessando vários clientes, tá? Você não precisa. Eu, particularmente, quando eu faço a produção do curso, das minhas aplicações, eu separo a pasta da DLL, tá? É a mesma DLL, o recurso tudinho que eu estou mostrando aqui para vocês, porém, quando eu hospedo ela lá no servidor de internet, eu crio lá uma pasta cliente Angel, pasta cliente Unigui, pasta cliente curso, e coloco a DLL repetida ali nas pastas, e crio um pool de conexão para cada um deles. Por que eu faço isso? Tá? É uma dica que eu dou. Por que eu faço isso? Vamos supor que você está em pleno horário de pico da sua aplicação, tá? E porventura vem o cliente João lá e fala para você: ó, Jorge, eu preciso neste momento, agora, urgente, que seja atualizado a função XYZ da sua aplicação ali, que tem que trocar esse parâmetro aqui, colocar para lá, e isso aqui tem que vir para cá, e ele bate o pé, um cliente grande que você tem, e você vai atender, tá? Se você estiver usando apenas uma DLL, que é possível, apenas uma DLL para acessar todos os seus clientes, cliente A, B, C e D,
né, você vai ter que parar todos os clientes para atualizar aquela aplicação, tá? Quando você trabalha com pastas separadas, porém com o mesmo arquivo, tá, você vai parar apenas o cliente João, atualizar esse cliente João e liberar ele. Tá? Os outros clientes continuam rodando normal. Tá? No final da noite, você pode criar um script no seu servidor que atualiza todas as pastas de todos os clientes. Então você não vai precisar ficar copiando um a um para tudo. Você cria um script lá, um bytezinho lá, e ele vai fazer um copy para todas as pastas no momento que você precisar. Tá bom? Então isso que é interessante. Então hoje a aula era exatamente essa. Era passar para vocês como é que vocês têm acesso a parâmetros de URL, tá? Como é que vocês leem este parâmetro da URL que a gente mostrou aqui. Basta chamar isso aqui em qualquer parte da aplicação, chamar este parâmetro, tá? E o que você pode fazer? Diversas coisas, tá? Aqui eu te dei alguns exemplos, mas aí de acordo com a necessidade de vocês, vocês conseguem fazer a chamada deste parâmetro e tratar. Por exemplo, eu já usei parâmetro URL para quando ele vier de uma aplicação chamando uma aplicação, chamando a outra, a segunda aplicação ela não precisa mostrar o formulário de login. Tá? É possível? É possível, né? Então quando você chama um módulo, se você chamar o módulo contas a pagar direto, ele te pede usuário e senha. Se você chamar o módulo principal, onde você já digitou um usuário e senha, e aí sim você vai chamar o módulo contas a pagar, a pessoa não precisa de novo colocar o usuário e senha dele. Então você passa uma codificação, aí sim eu trabalho muito com string codificada, tá? A gente vai lá, usa, pode ser base 64, pode, mas eu jogo uma senha junto, cria uma senha ali temporária, e aí ele manda para aquela aplicação é a única que vai entender aquela senha, ela sabe como que deve vir os parâmetros da senha, e aí ela entende aquela senha e libera o acesso direto, sem precisar você passar pela tela de login. Tá? Então é possível você fazer isso. Então através de parâmetros do URL você consegue fazer diversas funcionalidades. Tá? E no nível 2 do curso eu vou mostrar um pouco mais avançado esses parâmetros e vou mostrar como você não trabalhar com parâmetros. Tá? Trabalhar com arquivos de configuração. Tá? Em alguns casos é melhor você trabalhar com arquivos de configuração do que com parâmetros da URL, tá? Mas em alguns casos é necessário parâmetros de URL também, por isso que é bom conhecer, é bom saber como é que ele trabalha, como que o Unigui se comporta com parâmetros, tá bom? Bom pessoal, eu acho que a gente conseguiu estar mostrando para vocês o acesso a parâmetros de URL, agora é vocês estarem trabalhando em cima deles. Se ficar alguma dúvida em como utilizar, posta lá no fórum que a gente vai estar conversando com vocês e tirando essa dúvida. Tá? Pela atenção de todos vocês, meu muito obrigado. Até a próxima aula.